O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fabiola, acadêmica do segundo ano do curso de Geografia Bacharel. Estou aqui hoje entrevistando a professora Elaís. Gostaria que a senhora se apresentasse, prof. Fabiola, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Quero primeiro agradecer o convite, a presença de todo mundo que está aqui. Tem uma galera aí trabalhando nesse episódio. Dar os parabéns pelo projeto, porque são projetos assim que fortalecem a universidade, que mostram a universidade para fora dela, então abrem as portas da universidade. E o pessoal aqui mesmo num sábado chuvoso, né, trabalhando, então é uma coisa muito boa. Parabéns a todos os envolvidos e muito obrigada novamente pelo convite. Eu sou a professora Elaís Buffon, trabalho aqui na UniOeste mais ou menos 6 meses, então sou professora colaboradora e atuo em diversas disciplinas, elas ligadas a geotecnologias, a SIG, a questão de geografia física, então atuo em diversas áreas aí, basicamente dentro desse ramo de atuação. Certo. Prof, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, né? Por que a senhora escolheu o curso de Geografia? Bom, falar da trajetória acadêmica, falar aí pelo menos de uns 10 anos de pesquisa já, de ensino e atuação. A opção do curso de Geografia se deu, por incrível que pareça, é uma das áreas que eu não trabalho muito hoje, por causa da climatologia, que foi algo ligado aí, interesse de conhecer um pouco do tempo, do clima. Meu início se deu muito mais ligado às áreas de ciências da saúde, aí depois eu migrei para Geografia. Me graduei em Chapecó, na Universidade Federal da Fronteira Sul, foi uma das primeiras turmas de Geografia lá. Então, licenciatura, não fiz o bacharel. E aí fiz toda a minha graduação voltada aí à pesquisa, trabalho em climatologia, também focada no ensino, como era um curso da licenciatura. Depois da graduação, eu acabei indo para o mestrado. Então, Fabiola, foi um período que não tinha mestrado lá na universidade. Eu fui cursar o mestrado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e propus aí uma ideia ligada a doenças respiratórias, que não foi o que se concretizou, porque aí eu acabei trabalhando mais com lectospirose, por causa de um grande projeto aí do meu orientador em nível nacional, que era de dengue, voltado também à questão de lectospirose, e a gente focou nisso. Então, no meu mestrado eu trabalhei com análise espacial. Foi no mestrado que eu basicamente migrei da área de climatologia para a área de SIG, que eu atuo muito mais hoje. Então, não foi na graduação que eu conheci a paixão do meu trabalho hoje na geografia, que é mais voltado para SIG e geotecnologias, e sim no mestrado, quando tive algumas disciplinas mais focadas nisso e aperfeiçoei a tese aí voltada para risco e vulnerabilidade. E aí no doutorado, um projeto muito mais meu, pensando também numa coisa que eu ia trabalhar 4 anos só nisso, né, Fabiola? Então tinha que ser alguma coisa que eu gostasse aí bastante, e aí eu foquei muito mais na modelagem de inundação, fazer modelos de inundação, simulação de inundação. Foquei num projeto para o Brasil, inicialmente eram 3 capitais, um projeto bem amplo, sonhava bastante no sentido de uma coisa bastante grande. E aí depois migrei isso para uma escala bem menor, uma escala de bacia aí no aglomerado da região metropolitana de Curitiba. Então, no aglomerado urbano aí de Curitiba, que envolve Curitiba e as cidades vizinhas aí, que estão conurbadas. Trabalhei bastante com geotecnologias, com SIG, no doutorado, e aí junto também com um projeto que o meu orientador tinha com o Canadá, com a França. A gente desenvolveu alguns modelos de simulação em nível para Curitiba e para outras cidades. Testamos isso e uma das grandes descobertas aí foi
validar esses modelos em campo, onde a gente chegou aí a diferentes abordagens conceituais de inundação, que é um grande resultado aí da minha tese. Depois da tese de doutorado, eu já também atuava como professora nessa época, eu fui fazer o pós-doutorado, aí não foi de imediato, demorou alguns meses, que foi justamente o período da pandemia, então um período que a gente estava todo mundo por casa, eu na época estava sem emprego, então recém tinha terminado o doutorado, tudo fechado basicamente, aí eu iniciei um pós-doutorado aí que foi muito mais prático e técnico no sentido de atuação com a sociedade. Foi um pós-doutorado que foi desenvolvido aí dentro de uma atuação de prefeitura, que eu estava trabalhando logo na sequência depois, que entrei no pós-doutorado. O pós-doutorado foi na PUC, do Paraná, voltado para a gestão urbana. Então, basicamente, finalizei ele agora, apresentei ele recentemente, mas ele se deu em finalização de estágio ano passado. Então, foi um período aí que eu atuei com uma atuação muito mais técnica, gestão urbana, especificamente daí SIG, ou seja, geoportais para prefeituras. A gente buscou fazer essa pesquisa em nível de Brasil e trazer uma aplicação aí para uma prefeitura aqui local da região de Pato Branco, então, que a gente conseguiu abordar um pouquinho dessa temática. Então, prof, e eu gostaria de saber, já pegando esse nicho desse trabalho na prefeitura, eu gostaria de saber um pouco dessa experiência, né, atuando como bacharel, né, nesses trabalhos na prefeitura. Se a senhora pudesse falar um pouquinho para nós sobre os projetos também que a senhora participou. Perfeito, Fabiola. Essa pergunta ela remete tanto ao meu doutorado quanto ao meu pós-doutorado. Foi uma atuação aí que envolveu minha formação acadêmica. Durante o doutorado eu trabalhei em planos diretores das prefeituras, mais voltado para a área de análise ambiental, abordagem ambiental, embora a gente trabalhava com uma equipe aí multidisciplinar envolvendo vários profissionais. Então, basicamente, municípios aí, cidades da região metropolitana de Curitiba, com destaque para Pinhais, que foi um dos municípios aí que eu participei do plano diretor mais ativamente, onde a gente desenvolveu uma pesquisa. Depois disso, a grande atuação em prefeitura se deu na prefeitura de Pato Branco, que foi aí no período de pandemia, que a gente estava vivendo, o início do período de pandemia da Covid-19. Eu atuei basicamente em alguns setores da prefeitura, começando pelo setor de geoprocessamento, que não tinha ele muito bem definido na prefeitura, porque não tinha uma pessoa, um geógrafo que trabalhava nesse setor. Então ele surgiu aí com a minha entrada, embora ele existisse enquanto cargo aí dentro de uma Secretaria de Planejamento Urbano. Mas essa secretaria ela acabava se envolvendo com todas as demais, especialmente com a saúde, no contexto que a gente estava vivendo de pandemia. Então, o primeiro trabalho foi aí desenvolver a análise espacial voltada para a saúde, ou seja, questão de espacialização das doenças, o geoprocessamento aí relacionado ao Covid-19, que era o grande destaque naquele momento. Mas o grande projeto aí que depois se deu através da Secretaria Executiva da Prefeitura foi basicamente desenvolver um projeto de sala de apoio, ou seja, a SAGIPB, Sala de Apoio à Gestão Integrada do município, que é uma sala que é baseada numa linguagem de mapeamento, ou seja, a gente usa a SIG para estruturar toda a camada de dados, todo o banco de dados da prefeitura através de um mapa. Então, isso se deu porque visando a integração entre as secretarias da prefeitura. Essa atuação técnica, ela permite você colocar muito em prática elementos que a gente estuda em sala de aula, Fabíola, ou seja, questão de integração de banco de dados, a questão de um sistema de informações geográficas através de vários mapas aí, em camadas da sociedade, onde a gente trabalhava desde com dados da saúde, educação, dados da Secretaria de Obras, que é muito comum você ver o uso de geoportais, aí, de SIG nas prefeituras associados ao quê? Basicamente, Secretaria de Obras e Planejamento Urbano. E foi isso que a minha pesquisa de doutorado mostrou, ou seja, em nível de Brasil, que é um uso prioritário ali, mas que tem se começado a avançar, especialmente aí com uma ideia de SIG muito mais em tempo real, uma ideia de SIG baseada numa inteligência artificial, baseada numa internet das coisas, quando você amplia um pouco o contexto do SIG e ele sai a base dele continua na geografia, mas ele alcança áreas muito maiores. Isso já acontece no mundo há muito tempo. No Brasil está sendo mais recente aí a atuação em várias prefeituras. Minha pesquisa de pós-doutorado mostrou que, por exemplo, se eu não me engano, são 105 prefeituras no Brasil que tem um geoportal e um SIG estruturado hoje.
Então é muito pouco, gente. Isso equivale a 1,8% mais ou menos. Depois eu posso compartilhar com vocês o painel que a gente fez lá e vocês colocam aí no vídeo para o pessoal ter acesso no episódio. Então essa foi um pouco da atuação aí na prefeitura. Depois eu acabei atuando em outras prefeituras, mas vou deixar aqui o destaque nessas duas por conta da relação com a formação. E a necessidade também de colocar aqui para todo mundo a necessidade que a gente tem de geógrafos dentro das prefeituras. Sim. Então, porque o geógrafo tem uma visão muito mais holística e integradora do processo. E isso é o que fornece, por exemplo, o uso do SIG como uma linguagem, um mapeamento para integrar todos aqueles dados que a gente tem em prefeitura. Inclusive dados tributários, questão de fazenda, questão de educação, questão de assistência social, que é um dos casos aí muito importantes. Então, tudo que a gente pode espacializar são dados que a gente pode usar numa linguagem do SIG aí dentro de um geoportal na prefeitura. Referência no Brasil, pessoal, quem quiser dar uma olhada aí, os geoportais, para mim, isso é uma opinião minha, daí em termos de quem estudou um pouco da área, Prefeitura do Rio de Janeiro tem tido um avanço muito significativo aí com o DataRio, ou seja, um grande portal, um geoportal. Prefeitura de Maringá também teve alguns avanços aqui no Paraná, Canoas, no Rio Grande do Sul. Então são alguns dos estudos aí que vocês podem estar acessando e olhando para verificar um pouco dessa atuação do geógrafo. E lógico, o geógrafo atua em outras áreas também, né? Ou seja, a análise ambiental, a questão do planejamento urbano, não só na questão de SIG, mas o que eu trabalhei mais foi nessa questão. Certo, prof. Gostaria de saber agora, como professora, bem legal a trajetória nesse projeto, principalmente, e eu concordo super que deveria ter muito mais geógrafos, né? Mas eu gostaria de saber quais outras ferramentas também que podem auxiliar os professores Voltando, vai cortar, né? Gostaria de saber quais outras ferramentas também que podem auxiliar os professores da geografia em sala de aula. Perfeito, Fabiola. Uma pergunta muito boa também e que envolve o nosso contexto aqui. Eu trabalho diariamente com isso aí nas disciplinas. Eu falo que o SIG é uma ferramenta, embora a gente tenha ele como uma disciplina também, tem toda uma parte conceitual, metodológica dele, mas o SIG é uma ferramenta que a gente pode usar em todas as áreas, independente se é uma área de geoprocessamento, geotecnologias, não, em qualquer disciplina a gente pode usar. E hoje, com a familiarização e também a grande explosão de aplicativos que estão surgindo aí, a gente pode trabalhar com eles em diferentes problemas que a gente tem em sala de aula. E aí envolve, Fabiola, tanto um curso de licenciatura quanto bacharel. O bacharel, logicamente, a gente vai com uma atuação mais da análise, da questão da ocupação do solo, análise ambiental, a questão de expansão urbana. Mas quando a gente fala na licenciatura, a gente está falando de o SIG como uma visão holística, ou seja, em ativar ali um pensamento crítico do aluno. Então, você pode utilizar ferramentas de SIG, mostrar um mapa em 3D para o aluno, pode ser um mapa digital aí, ou impresso, pode ser um mapa em 3D, pode ser você criar um aplicativo em sala de aula ali com plataformas de SIG e mostrar isso para o aluno, por exemplo, abrir uma plataforma do ArcGIS, abrir um QGIS, usar um Spring. Então é você mostrar para o aluno como que isso é produzido, então para ele ter um pensamento crítico em relação ao que ele vê. E eu acho que o grande ponto na questão de usar o SIG como uma ferramenta, aí, como um apoio nas nossas pesquisas e estudos, é entender que os mapas eles são uma representação da realidade. Por quê? Porque a representação da realidade são os dados. Então o mapa ele é uma representação desses dados. Então a gente sempre precisa validar o mapa em campo. É claro que a gente tem diferentes tipos de generalizações ali na cartografia e também na análise de SIG. Mas a gente precisa, no mínimo, quando trabalha com esses dados, validar. Olha, o bioma tal abrange tais tipos de vegetação e que a gente encontra aqui, por exemplo, em Beltrão, que a gente encontra em porções do Paraná. A mesma coisa quando a gente trabalha em escala, né? A gente faz mapas em diferentes escalas aí, e os alunos conseguir ver essa escala e ter um pensamento mais holístico, ou seja, ver do geral para o local, ou ver do local para o geral. Então é conseguir aproximar o conteúdo que a gente está trabalhando em sala de aula com o aluno. Ferramentas são diversas, a plataforma do Google aí tem várias. Como eu falei, a gente usa mais aqui na geografia o Spring, o QGIS, o ArcGIS,
Então, são algumas das opções. Existem também softwares que a gente trabalha aí basicamente para fazer análise de imagens aéreas que a gente pode coletar com drone. Então, alguns diversos softwares, o Drone2Map, o Agisoft, são alguns dos softwares. Alguns deles pagos, com licença, outros são códigos abertos, ou seja, de uso livre. Então, vai muito da necessidade e o que a gente precisa fazer. O importante é que a gente aproxime essas tecnologias do ensino da geografia e também da geografia enquanto ciência. Por quê? Porque ela nos permite representar, mapear, ou seja, mapear, utilizar dados, analisar e também até criar aplicações para a sociedade. Então, isso é o que nos possibilita aí, Fabíola, em termos de pesquisa e em termos de educação. Certo. Prof, gostaria de perguntar também sobre a importância dos geoparques. Para a senhora, nós tivemos aula no semestre agora passado. Perfeito. Eu achei muito interessante porque eu não imaginava que tinha essa importância mesmo. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho desse assunto para nós. Ótimo, Fabíola. Os geoparques foi aí dos momentos que marcou também minha vida profissional, recente, inclusive, que foi uma atuação no município de Clevelândia, onde a gente tem aí uma faculdade pública em nível municipal, não é a única municipal do Brasil, mas é uma delas, mas eu acho, quase certeza, e teria que confirmar essa informação hoje, que já faz alguns meses, é a única municipal provida, assim, ou seja, mantida com recursos de conservação ambiental, ou seja, basicamente de SMS ecológico. No que eu atuei nessa função do geoparque, basicamente? O que é um geoparque? Como que ele existe? Então, eu atuei lá primeiro como professora da faculdade, que foi minha entrada lá, nas disciplinas de responsabilidade socioambiental e energias limpas, para cursos que não são da geografia. Então, isso foi uma das minhas atuações aí. Atuei em outros cursos também que não são da geografia e que usam essas disciplinas, meio ambiente e sociedade, mas especificamente lá, a entrada na disciplina, a gente criou dentro da disciplina com os alunos de TAGES e administração e pedagogia, um projeto que era chamado Observatório Socioambiental. E esse projeto visava mapear, representar o município aí em diferentes formas, utilizando ferramentas de SIG. Novamente, voltando aí ao SIG como uma ferramenta, ou seja, uma linguagem do mapeamento. E aí que eu me deparei, me conheci um pouco das unidades de conservação que eles têm lá, que a gente chama aí comumente de parques municipais, geoparques, parques naturais. Então, existem algumas formas, mas o termo aí, unidade de conservação, é um científico que a gente adota, neste caso, que é uma unidade pública, ou seja, uma área de conservação pública, mantida pelo município, Fabíola. Então, no sentido, do município e é mantida com recurso que vem de conservação ambiental para o município aplica nessas unidades de conservação e na faculdade. A grande atuação em parques, geoparques, pessoal, que eu considero que é importante colocar aqui para que a gente pense, eu falo sempre isso para os meus estudantes ali, e tento mostrar isso em campo. Uma coisa é você pegar um parque, uma unidade de conservação voltada para o turismo, ou seja, que ela tem aí um tipo de uso que é voltado para o turismo, uso sustentável. Certo. Outra coisa é você pegar uma unidade de conservação que é voltada para a conservação ambiental de proteção integral. Neste caso foi o que a gente pegou lá em Clevelândia, ou seja, unidades de conservação que não tinham acesso, que não tinham estradas ainda, que a gente tinha que criar, que não tinham trilhas definidas, como a gente vê no Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, nas Cataratas, que não tinham uma infraestrutura. Então, o primeiro ponto para a atuação de um geógrafo em geoparque é pensar e estruturar um plano de manejo. Então, que é o que vai dar vida e existência àquele parque, fazer um zoneamento da área, ou seja, basicamente, novamente, um mapa zoneando a área ali em cada um dos segmentos importantes, ou seja, o que é proteção, quais são os tipos de vegetação, espécies identificadas lá, qual que é o tipo de solo, qual que é a geologia, qual que é a climatologia, delimitar o perímetro aí do parque, mapear a área. Então foi esse um pouco do trabalho que a gente fez lá, foi mais ou menos 1 ano e meio. O pessoal continua trabalhando, ou seja, tem uma equipe de biólogos, geógrafos e também pedagogos, administradores, enfim, é uma equipe multidisciplinar que trabalha lá e que desenvolveu aí basicamente uma série de pesquisas. Para que isso é importante, pessoal? Primeira coisa, recebimento de recursos de SMS ecológico.
Quando você Certo. recebe o ISMS ecológico, você recebe um recurso aí que é 5% em relação ao ISMS total ali, e que isso pode ser usado aí para, naquele caso, manutenção da universidade, do corpo docente, estrutura, para manutenção do parque, ou seja, o que precisa melhorar, instalar câmeras, por exemplo, para monitoramento da fauna, fazer um aerolevantamento. Então, são ações que visam fortalecer a conservação. O grande aspecto importante é você conservar aquela área e continuar tendo ela como uma proteção integral. Uma das áreas lá, embora fosse de proteção integral, era um antigo lixão. Então você fala uma unidade de conservação que era um antigo lixão do município aí há muitos anos. Então, qual que é a ação que tem que ser feita lá? Reflorestamento, ou seja, você plantar espécies nativas. Um dos projetos que eu participei lá e que a gente deu origem foi toda semana do meio ambiente a gente levar alunos da educação básica municipal para plantar espécies de araucária, por exemplo, e nomear pelas turmas deles. Ou seja, quando esse aluno tiver 20, 30 anos, ele vai relembrar que foi ele que plantou aquela araucária. Então, o impacto que você gera nesse caso não é só lá no aluno, mas é na família, é na sociedade, é em escala. Então, a criança, no caso lá fazendo aquela ação de educação ambiental, é um impacto local que vai gerar repercussões aí na sociedade, chegar em casa, contar para os pais e tudo mais. Essa é a importância dos geoparques, e a gente definir essas áreas é muito bom. Por quê? E o geógrafo trabalhando nela é melhor ainda, porque ele consegue ter uma visão de conservação muito mais ampla do que só, às vezes, um engenheiro ambiental ou um biólogo que vai estar muito mais preocupado com a espécie lá, com a questão da extinção. E o geógrafo não, tem aquela visão mais global do processo e também a repercussão daquilo para a sociedade. Isso. Prof, vejo que a senhora trouxe alguns livros aqui, se a senhora quiser nos mostrar. Perfeito. O que eu trouxe aqui? Primeira coisa que eu queria reforçar e falar para todo mundo aqui, e a Fabíola acho que já escutou essa frase em sala até, é que mapas, pessoal, não são desenhos. Mapas são dados. Então, nunca tratem mapas como desenhos. Pode até falar, é uma representação, é uma forma, mas ele não é um desenho, ele não foi desenhado. Ele é um dado. E quando ele é um dado, então a gente precisa estudar extração de conhecimento de banco de dados ou de dados. E para mim esse livro aqui é uma referência, pessoal. É um livro aí que eu uso há muito tempo, onde a gente permite fazer muitas extrações de conhecimento de dados, que pode ser representados através de uma linguagem de mapa, ou pode ser representados em gráficos, tabelas, diversas formas aí que a gente quiser. Então, uma referência para mim é um livro aí que trata basicamente com mineração de dados, de banco de dados. O geógrafo tem que começar cada vez mais a usar isso, porque a gente trabalha com dados diversos da sociedade. Então, esse é muito mais voltado para a questão de SIG, mapeamento. O outro é muito mais voltado para uma abordagem geral, ou seja, do que eu trabalhei bastante, que foi com riscos, vulnerabilidades, tanto aplicado à saúde quanto aplicado ao planejamento urbano. Riscos híbridos. Por que riscos híbridos? Porque os riscos não são só naturais e nem sociais, e nem só tecnológicos. Às vezes eles se misturam, e aí eles são riscos híbridos. Isso daqui foi uma obra que o meu orientador, o Francisco Mendonça, publicou aí em 2021, e eu participei num capítulo aí com vários pesquisadores do Brasil. Então, que foi um grande resultado aí de um período do meu mestrado também, que resultou na publicação desse livro. Tratar os riscos não só a partir de uma categoria, mas a junção deles. E, por fim, o último lançamento aí desse ano, alguns meses atrás, tem versão e-book, inundações urbanas aí no Brasil. Isso daqui é o grande resultado aí de 4 anos de dedicação da minha tese. Não, é uma coletânea, não é só meu, mas a gente organizou junto com o meu orientador, envolvendo pesquisadores do Brasil todo, desde pegando cidades capitais aí do Brasil, que são referências e que têm grandes problemas de inundação, até cidades médias e até Francisco Beltrão, que é uma cidade bem menor. Tem um capítulo aqui falando de Francisco Beltrão, então tem a versão dele e-book, está disponível já, e que foi um lançamento bem recente aí. Que legal. Acho que era isso, Fabíola, de livros que eu consigo trazer aqui de orientações, sugestões. São desde livros mais conceituais, alguns mais práticos, com estudos do Brasil, e um que trata especificamente de dados. Bacana. Parabéns, prof. Agora eu vi o nome da senhora ali. Bom, muito obrigada. Precisamos encerrar. Ótimo. Poderia ficar o dia todo aqui escutando a senhora falar. Enfim, vou querer ler depois esses livros. E eu gostaria muito de agradecer a senhora por ter tirado um tempo para vir aqui, né, num sábado,
e passar conhecimento para nós. Agradecer por ter sido minha professora, eu adorei nossas aulas e que aqui sempre estaremos de portas abertas para recebê-la. Tá bom, prof? Muito obrigada. Muito obrigada, Fabíola. Muito obrigada a todos envolvidos no projeto novamente pelo convite, por poder falar um pouquinho das minhas pesquisas. Os alunos aqui, todos os estudantes me conhecem, porque a gente está na rotina aí todo dia junto, então agradecer o convite novamente e que a gente consiga trabalhar um pouco do que eu falei aqui em sala de aula com vocês. Muito obrigada. É isso? Cadê meu norte?